Estamos aí começando mais um dia e eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus em 2 Timóteo 2, versículo 21, quando Paulo fala para Timóteo assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém? Esse texto diz sobre ser um vaso de honra para o Senhor, né? Então pensa comigo aqui, o que é um vaso? Lembra assim de um vaso onde se coloca bastante água ou mesmo uma planta? O vaso tem um propósito, né? Foi criado para um propósito, seja para colocar, enchê-lo de água ou de um líquido qualquer, ou mesmo colocar uma planta ou guardar alguma coisa. Agora pensa num utensílio. O utensílio seria um garfo, uma faca, certo? Foi desenhado para fazer o que esse utensílio? Fazer alguma coisa, né? A faca corta, o garfo espeta e leva na boca comida. Então, a Bíblia nos diz aqui em 2 Timóteo 2,21 que aqueles que se limpam a si mesmo, eles são considerados vasos, ok? E como cristãos, nós precisamos entender isso, porque nós somos exortados por ele a nos limparmos cada vez mais. Por quê? Porque ser um utensílio representa que você está fazendo alguma coisa. Agora, ser um vaso significa que você está recebendo alguma coisa, e essa coisa é Deus. O que você vai receber, se o teu vaso estiver limpo, é a presença do Espírito Santo em você. Então, Deus, Ele não nos escolheu por aquilo que podemos fazer para Ele. Pelo contrário, Ele nos escolheu por aquilo que podemos ser para Ele. Se você for um vaso de honra, um vaso limpo, você vai receber o material que é necessário para você ser uma pessoa útil para Deus, que é a presença do Espírito Santo. Agora, se você é alguma coisa, você só serve para aquilo que você é. Você está me entendendo? Vamos ter aqui um exemplo, por exemplo, de Mateus. Mateus foi chamado por Jesus na coletoria. Ele era considerado um inimigo dos judeus, um traidor da pátria, porque ele estava trabalhando para os romanos e a maior pedra no sapato dos judeus naquela época eram os romanos, que tinham taxas altíssimas, eles pagavam impostos altíssimos, eles viviam em suas casas, eles tinham seus trabalhos, eles eram como que livres no tempo, né, do domínio de Roma. Porém, não eram livres porque Roma entrou dentro da cidade deles, colocava lá os paganismos deles e também cobravam deles impostos super altos. Então, Mateus era um judeu que trabalhava para os romanos, cobrava impostos do seu próprio povo, por isso o povo odiava Mateus. Mas por que será que Jesus olhou para Mateus e chamou? Será que Mateus tinha vamos dizer assim, Mateus era super esperto na matemática, né? Mateus era inteligente, ele sabia escrever, ele seria muito útil para escrever o Evangelho de Mateus. Será que é por causa disso que Jesus o escolheu? Não, queridos. Jesus não estava buscando o currículo dos seus discípulos quando ele escolheu cada um dos seus discípulos. Imagina o que tinha no currículo de Pedro, ou de André, né, ou de Tiago, de João, pescadores. Foi com o peixe desses pescadores que Jesus alimentou 5.000 pessoas no seu discurso no Monte das Bem-aventuranças? Não, eles nem pescaram aquele dia. Quer dizer que Jesus não precisa de nada que nós podemos fazer. Você está me entendendo? O que nós temos, ou o que nós sabemos fazer, seja você um advogado, um médico, um engenheiro, uma dona de casa, uma costureira, uma cozinheira, para ele isso não importa. O que ele quer é esse vaso que está em você. Nós somos vasos aonde a glória dele entra e assim ele pode nos usar e ele pode fazer você
ser alguém através do poder que está nele. Voltando para Mateus, Mateus não era tímido. Mateus enfrentava os judeus que o odiavam, né? Será que era por causa disso que Jesus escolheu Mateus? Porque ele era ousado? Não, queridos. Quem dá a verdadeira ousadia é o Senhor. Entrando neste vaso, tudo a respeito de Mateus era verdade. Mas não foi por causa disso que Jesus escolheu. Jesus olhou para Mateus assentado na coletoria e viu alguém que abriria mão daquilo que tinha para seguir Jesus. Na verdade, quando Jesus chamou você e a mim, ele não nos chamou por aquilo que nós podemos fazer para ele ou sabemos fazer muito bem. Ele nos chamou porque ele viu em nós um coração que abriria mão de tudo que temos por amor a ele. Que esvaziaríamos esse vaso que era cheio de soberba, né? De autojustiça, de autorrealização, porque Jesus não precisa, queridos, da nossa habilidade. Jesus quer a nossa abertura, aquilo que a gente pode abrir mão e deseja abrir mão por causa dele. Amém? Deus não necessita das suas habilidades. Ele quer o seu tempo. Ele quer a sua availability, que aqui nós falamos disposição, em servir a Deus, em entregar para Ele o teu melhor. Você pode ser um master, o melhor na sua área. Se você não estiver disposto a abandonar tudo por amor a Jesus, você não é a pessoa que ele precisa, que ele deseja, que ele busca. Se você é o master, mas você tem o coração aberto para largar tudo por amor a Jesus, você é a pessoa que ele busca e ele vai usar a sua capacidade, o seu master, para usar para a obra dele. Essa é a diferença que muitas pessoas não entendem. Os religiosos na época de Jesus não entendiam. Eles achavam que eles eram bons demais e que o que eles tinham era suficiente para Deus, e não é. Nós não somos absolutamente nada. Nós precisamos dele para tudo. Sem ele, nada podemos fazer. E Mateus encontrou isso. Ele andou com Jesus, ele abriu mão do posto dele, ele entregou a chave da casa dele, ele devolveu o dinheiro que ele tinha em poupança, ou seja, lá na conta bancária dele. Ele entregou tudo que ele tinha por amor a Jesus, para seguir o Mestre. E você? E eu hoje? Será que nós também vamos abrir mão daquilo que temos e que somos por amor a Jesus? E pode saber que sempre quando a gente abre mão do que a gente tem e entrega na mão dele, além dele usar o que nós temos, ele ainda nos acrescenta e nos abençoa. Amém? Quero louvar a Deus hoje, porque ele não tem olhado em nós valores humanos, terrenos, mas ele tem visto em nós aquilo que o nosso coração anseia e deseja para ele, para a glória dele. Amém? E a minha pergunta para você no dia de hoje: como é que você pode mostrar para o Senhor que você está disponível para ele? Como que você pode fazer isso? E uma outra pergunta: qual maneira você poderia se limpar mais para poder se doar mais para o Senhor? Que Deus te abençoe nesse dia, que você pense nessas perguntas que eu te fiz durante o dia, para que a gente possa estar sempre nos esvaziando de nós mesmos e tendo, sim, um container, né, um vaso limpo para receber da glória dele e do poder dele na nossa vida. Amém? Deus te abençoe. Nos vemos mais tarde. Tchau, tchau.